Olá, você. Tudo bom? Tudo certo? Como é que estão todos vocês? O último vídeo foi falando sobre a questão da minha algoz e vocês ficaram conhecendo a grande lição que ela acabou me dando, né? A dica que ela me deu para poder continuar os meus processos de cura. E nessa questão de continuar os processos de cura, durante as minhas meditações, eu acabei canalizando uma mensagem do meu eu superior. Então, primeiro eu vou explicar o que é o eu superior, que muitas pessoas vieram me perguntar do que se trata numa questão mais teórica, e vou explicar isso e depois contar a vocês uma lição maravilhosa de pertencimento que eu acabei me dando de presente. Uma conversa muito bonita que eu tive com o meu eu, com a minha eu, que existe na outra dimensão. Vamos embora. O que seria o eu superior, afinal de contas, né? Do que se trata essa coisa que eu falo do eu superior? É você em formato de espírito, você cru, né? Você crua, no âmbito espiritual, em um ambiente mais elevado, de energia mais elevada. E você só tem acesso a esse seu cru, esse seu avatar espiritual, se você está num processo específico meditativo, ou quando você tem essa capacidade de canalizar. Porém, nós todos temos a capacidade de acessar esse eu superior. A gente chama esse espírito que somos no astral de eu superior. Pelo menos é assim que eu entendi. Mas é um ser que é o seu espírito com o conhecimento das vidas passadas que teve, com o conhecimento espiritual das colônias, dos ambientes que ele frequentou em espírito, ou seja, né, todo o conhecimento, toda a bagagem está com esse ser que é você. Só que você vem para a Terra, ganha um corpinho, né? Você ganha carne e você precisa se esquecer. Você precisa se dar conta somente daquela encarnação, dessa encarnação que você tem no momento. Então, esse eu que você tem hoje, ele não está desprendido desse eu superior, mas ele precisa desligar do eu superior por um tempo para poder viver e ter os aprendizados necessários para passar o conhecimento para o espírito, né? É basicamente isso, falando a um modo bem grosseiro, né? Um modo bem assim didático, para que vocês se localizem, né? Então, à medida que você vai evoluindo espiritualmente, se abrindo também para isso, né? Porque não é qualquer um que vai encontrar essa forma de alcançar essa espiritualidade para poder se encontrar consigo, né? No astral. Conforme você vai aprendendo a lidar com você mesmo, você vai começar a ter abertura para ter acesso a esse seu eu superior. Quando ocorre de você se encontrar consigo, geralmente o seu eu superior ele não vai ter uma forma específica, mas vai ter a forma, porque vamos encaixar uma peça aqui. Você vai se encontrar com esse seu superior no astral e ele vai se apresentar de acordo com a encarnação, o que para ele é mais relevante para você ali encarnado naquele momento. Pode ser uma encarnação anterior, pode ser a própria encarnação atual. Então você vai enxergar a pessoa que esse espírito julga, a forma humana que esse espírito julga mais relevante. No meu caso, o meu eu superior se apresenta para mim como a Meritato, né? E depois que eu fui entender porque assim, eu achava que ela parecia-se comigo, de certa forma, parecia-se com a Mariana fisicamente, mas não era a Mariana. E eu fui entender isso depois de fazer as regressões, depois de passar pelo processo, inclusive da viagem para o Egito, para me reconhecer, né? Então, antes disso, ela se apresentava para mim, o avatar do meu eu superior se apresentava para mim como uma pessoa, uma mulher muito parecida comigo, fisicamente. Não totalmente, mas é muito parecida comigo fisicamente, né? Com o cabelo, né, mais ou menos desse tamanho, como está agora, e começou a aparecer com uma túnica branca. E depois, especialmente ali das últimas regressões de memória, não tanto a do Egito, mas antes até, com um colar. Se vocês olham os egípcios, a realeza egípcia antiga, eles usavam um colar de joias. E se vocês não estão enganados,
Na máscara mortuária de Tutankhamon, existe um colar, né, o peitoral, que é Horus dos dois lados nos ombros, né? E vem aqui o toucado Nemes descendo por esse peitoral, é soldada aquela peça. Era esse o colar que eu via, era o colar da máscara mortuária de Tutankhamon que estava vestindo esse eu superior quando aparecia para mim. Eu sabia que tinha uma relação com o Egito, que em algum momento eu ia ver Egito nas regressões de memória. Mas não esperava que fosse toda essa história e fosse Meritaton depois, tanto é que o nome que ela me dá na regressão de memória não é Meritaton, é Meritamon, ela não usa o Aton, mas a gente entende todo o contexto, por que é que vem, né? E depois estudando fui localizar quem ela era, e aí conforme eu fui descobrindo posteriormente a regressão de memória, esse avatar do eu superior ganhou não só colar, mas ganhou coroa de rainha. E aí ela foi se sentindo à vontade para aparecer da forma mais importante, né, da Meritaton em si. E então eu fui lidando com ela se mostrava para mim, ela aparecia, não dizia muita coisa, mas me instruía, pedia para que eu me acalmasse, entrasse ali, adentrasse no meu eu, né, fizesse a meditação para acalmar os pensamentos, para absorver todas as emoções das coisas que eu estava tentando lidar, né, de tantas descobertas. Chega um momento, então, que ela me revelou, me traz visões de situações que ocorreram na encarnação, e eu entendi muita coisa, né? Então ela vinha durante esses processos, né? Se eu superior vinha, muito mais sábio do que eu, muito mais percebendo também a minha aceitação em relação a ela, deixando que ela viesse comandar tudo. Ela vem até mim e ela me ensinou uma coisa que toda vez que eu sinto que eu estou me relacionando demais com algum problema que eu tenho que resolver, que eu estou deixando muito o emocional comandar o problema, eu lembro disso que ela fala. Ela me apresenta num certo dia de meditação ali, um lugar, né, um campo, e há um espaço, um caminho nesse campo, a princípio vazio, e eu ouço a voz dela. Eu vou escutando a Meritaton falando comigo. Imagine um caminho e ao longo desse caminho, conforme você adentra, você vai ver um espaço se abrindo à sua frente, as nuvens se abrem diante de você. Lá no final há uma casa, um casarão, é familiar a você. E você tem que chegar até essa casa, esse palácio, seja o que você quiser. Só imagine um lugar que é familiar a você. E ela disse para eu caminhar e para eu entrar nesse lugar. Quando eu entrei nesse lugar, ela pediu para que eu imaginasse aquele lugar com absolutamente tudo que me fosse útil, tudo que me fosse relevante para que eu me sentisse confortável. Coisas muito íntimas que fizeram parte da Mariana ao longo da vida dela. E reunisse tudo aquilo ali naquele espaço que estava se abrindo para mim, aquele salão. No alto do salão, havia uma escada e eu subia para chegar até esse alto do salão. Nesse alto havia uma poltrona, um trono, né? Me sentei naquele trono que estava ali no alto da escada, daquele lugar mais alto daquele salão, dessa casa, castelo, palácio, sei lá o que fosse. Eu sentei ali e é impressionante porque eu me senti muito bem, veio uma sensação maravilhosa. Ela pede para que eu descanse ali, que eu relaxe, sinta aquela vibração que está acontecendo e que eu pare e observe todas aquelas coisas que estão ao meu redor naquele espaço, que para mim era muito grande, mas que eu prestasse atenção naquilo. E eu presto atenção naquilo, na calma que fica, no silêncio absoluto. De repente eu vejo assim de um vitral, num lugar ali específico daquela cena, do que estava acontecendo, luz entrar. Eu consigo ver luz e a luz toca nas coisas que estão naquele salão, no entorno.
Esse momento ela me pede para que eu fique tranquila e que eu olhe para tudo aquilo que me foi dado, foi conquistado, né? Que aquelas coisas todas são méritos do meu espírito, que tudo aquilo ali não foi feito à toa, não foi me dado à toa, não foi mostrado para mim à toa, e que eu estava segura. Dali ela diz que esse lugar é uma morada, onde eu estava sentada, repousando, aquela casa magnífica que eu tinha visto nessa meditação, que eu estava vendo, ela era, na verdade, uma morada que eu poderia voltar a qualquer momento que eu quisesse. E daí ela fala, você pode sair do trono, você pode sair desse lugar, dessa morada, mas olha como você está se sentindo sentada nesse trono. Olha como é que você está se sentindo, vendo a luz tocar todas essas coisas e tocar a você, porque do trono o vitral, a luz que vinha do vitral também me tocava. E eu me sentia bem. Foi no momento que eu sentei ali, observei tudo, me acalmei como ela pediu, que eu me senti ainda mais reestabelecida, envaidecida, emocionada também. E livre para aquela emoção sair, para aquela emoção ser exercida. Era como se eu estivesse em casa e a lição estava aí. Se chamava morada porque aquela era a minha casa interna. Além dela se manifestar como eu superior, ela estava me mostrando que eu podia me sentir à vontade comigo mesma, que eu tinha a mim mesma num cantinho dentro de mim. Né? São metáforas que ela usou o tempo inteiro, óbvio, mas que fazem muito sentido agora, e se a gente analisa essa história toda. E ela diz, você pode se levantar desse trono, você pode ir para onde você quiser, a hora que você quiser. Mas toda vez que você sentir que está se abandonando, que você não está se respeitando, lembre-se, você tem uma morada dentro de você. E ela pode ser visitada a hora que você quiser e bem entender. Não abandone a sua morada. Isso ficou muito forte mesmo na minha mente. Não abandone a sua morada. Eu guardei aquilo comigo, levei aquilo comigo. E a partir dali aquilo foi minha filosofia. O eu superior, a Meritatum, ela nisso me mostrou que nós temos dentro de si um poder muito grande de estar confortável na própria pele. É difícil, demora para algumas pessoas, demora bastante para chegar nesse ponto. Mas é completamente possível. É completamente possível alcançar esse ponto de conforto, sendo quem você é, estando como você está, no momento em que você tem que estar. É sobre isso. Ser quem é, assumir a si mesmo, assumir quem é, assumir sua personalidade, o que você tem que fazer, o que você gosta. Tudo estava ali diante de mim naquela morada, né, naquela casa que ela me mostrou. Tudo que compõe a Mariana estava naquela casa. Então eu tinha que me sentir, aquele estado sentada no trono era o estado que eu tinha que estar naturalmente para a vida, para encarar a vida na Terra como quem eu sou, encarnada, né? Tendo esse corpinho que eu tenho. É sobre isso. Essa é a função do eu superior, né? Eu lembro de sair dessa canalização, desse momento aos prantos, né? Porque foi uma lição belíssima que eu pude me proporcionar. Eu acho que o momento mais parecido com essa canalização em questão emocional foi o momento em que eu estive diante do rio Nilo, em Almínia, no Egito, ali naquele sábado em que nós chegamos na província de Almínia, porque no dia seguinte de manhã a gente tinha que ir para Amarna gravar, né, a Retatã. E eu fico um momento sozinha diante do rio Nilo, no resort, bem ali próximo de mim. E ali eu senti também uma coisa, né, em que eu agradeço a própria Meritatum proporcionar
aquele momento de estar me redescobrindo, né, como a pessoa que eu sou. Então, esse momento dessa canalização me lembrou, né? Depois eu fui lembrar, porque isso é antes da viagem. Então, me lembro de ter a mesma sensação, de agradecê-la imensamente pela oportunidade, pelo aprendizado, estando diante do Nilo também. Foram sensações parecidas. Mas essa é uma experiência de pertencimento muito interessante, é uma lição de pertencimento assim muito incrível. E a função do eu superior é essa, é te guiar para fazer com que você se entenda consigo mesmo encarnado. É a sua contraparte ali, é a sua parte divina no astral, no plano superior, mas que você tem sempre acesso a partir do momento em que você aceita. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Essa lembrança, essa memória de pertencimento do não abandonar a morada com a Mary Tatum. E esse que eu chamo de eu superior, que é a minha versão do além, né, se apresenta como ela. E eu fico imensamente feliz, né, de contar isso para vocês. Eu acho que toda vez que eu venho aqui contar uma história, e eu não estou só passando uma lição que foi minha, mas eu estou ensinando alguma coisa para vocês. Então, se de alguma forma eu ensinei, se ajudei você, se fiz você se sentir melhor com essa história e se entender com você mesmo, né? Como tem sido os últimos vídeos de relatos, eu vou ficar imensamente feliz. E você também contar a sua experiência, se você teve uma experiência parecida de meditação, de canalização ou de alguma coisa do tipo, fica à vontade. Eu vou adorar saber, porque eu estou adorando conversar com vocês nos comentários. Os últimos comentários dos últimos vídeos foi incrível, foi maravilhoso. Muitas pessoas amaram a história e vamos continuando nossa trajetória aqui, né? Vou continuar lembrando das minhas experiências espirituais e para vir contar aí na medida do possível, né? E não só isso, né? Tem aí vídeos sendo produzidos aí, coisas bacanas aí que eu estou planejando para vocês. Um beijo enorme, o meu agradecimento por todo mundo que chegou até aqui, tá? Um forte abraço e fiquem bem. Até a próxima.